Olá, tudo certo? Eu queria compartilhar com você agora um insight bem bacana que acontecia muito comigo, não sei se era da sua época, mas quando eu voltava da escola, sempre tinha desenho animado na televisão, né? E um dos desenhos animados que eu gostava muito eram os Jetsons. Eu não sei se era da sua época, eu não sei se você vai ter curiosidade de pesquisar quem são os Jetsons, mas os Jetsons eram era uma família, né, que viviam no futuro, em 2062, e que tinham um contexto, uma dinâmica de vivência totalmente diferenciada, diferente dos Flintstones que viviam no passado, né, na época dos dinossauros. E eu sempre fui uma apaixonada pelos Jetsons, mais do que os Flintstones, porque os Flintstones, Jetsons foram criados por Hanna-Barbera, né, os caras do desenho animado, né, do cartoon, na época. E assim, um dos caras, né, um dos grupos, os dois caras que desenvolveram vários desenhos animados de Hanna-Barbera e que a gente, na época, era muito apaixonado, era o que mais a gente assistia, inclusive. E os Jetsons, ele tinha um quê especial, apesar que o convívio da família, dos amigos, dos vizinhos, a relação de trabalho entre o Sr. Jetson e o chefe dele, as relações dentro daquela família eram similares do contexto das relações humanas da época, né, que eu assistia, digamos, alguns anos atrás. E assim, e olha que interessante, mesmo assim, o dinamismo por dentro daquela situação, daquela vivência, daquele ambiente do futuro em 2062, isso não quer dizer que a gente não vá chegar lá e vai ter alguns contextos que a gente vai trabalhar também, olha que legal. Mas os relacionamentos eram similares. Por quê? Porque ali havia uma família que todos tinham os seus perfis, inclusive tinha o cachorro, a funcionária era um robô, e tinha todo um contexto. Então, assim, muitas coisas que aconteciam lá nos Jetsons, eu falei assim, poxa, gente, tem coisas que a gente pode se apropriar, né? Pode facilitar a nossa vida. Então, muitos também materiais que foram desenvolvidos, foram inventados, também têm relação com esse desenho animado, eu acredito, né, que também pode ter despertado algum insight nos inventores aí, e aí o que aconteceu? As pessoas começaram a desenvolver alguns produtos, por exemplo, a cadeira massageadora. Nos Jetsons tem, se você procurar lá no YouTube, eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo mostrando uma cadeira massageadora. O alimento que vinha em cápsula, e você colocava essa cápsula e comia e falava, não, essa torrada está um pouco queimada, então, está cortando os ovos, né? No café da manhã aí, aquela cápsula, na verdade a gente não tem uma cápsula propriamente dita, mas tem um alimento em pó desidratado, a NASA usufrui desse alimento que pode ser reidratado e pode ser consumido, né, digamos, no espaço. Então, vários outros detalhes que acontecem na dinâmica familiar dos Jetsons, a gente às vezes se apropria no nosso dia a dia, né? E o mais interessante que eu quero apontar hoje e que tem a ver com os Jetsons são os nossos projetos pessoais. Como assim, Fernanda? O que envolve um projeto, né? Como eu falei antes. O projeto, ele envolve você ter um objetivo, principalmente, né? Você tem um objetivo, você fazer o planejamento desses objetivos, o passo a passo, então você utiliza métodos para isso, e você tem um resultado final que vai envolver o quê? A execução desse passo a passo. Porque não adianta ter tudo planejado, bonitinho lá no mapa e você não conseguir desenvolver, executar aquele plano que você elaborou, aquele projeto que você já arquitetou. O importante é fazer a execução do passo a passo. Interessante é que você possa dividir ele em porções para ficar mais fácil, mais palatável, para você conseguir digerir isso melhor. Então, o que acontece? Você executa. No processo de execução daquele seu projeto, você vai avaliar, você vai revisar se aquela execução que você está fazendo é eficaz ou não. Se aquilo ali precisa de um ajuste ou não. Se aquilo ali você pode continuar ou não. Isso tudo está na avaliação e na revisão desse seu projeto, o andamento dele.
Então isso é muito importante. E o que acontece ali nos Jetsons? Eles planejam, né? O que acontece ali é uma visão de planejamento de futuro. Então eles vivem o agora para que as coisas aconteçam mais adiante, né? Então assim, ali, o que eu vejo dos Jetsons? É uma projeção de um futuro que Hanna-Barbera desenvolveram na época de 1963. Olha só! E eles projetaram, imaginaram, sintonizaram como poderia ser o futuro em 2062. Olha que bacana! E a gente está bem próximo de acontecer aquelas coisas que aconteciam ali nos Jetsons. Se a gente for mesmo aprofundar na área de futurismo, na área de Foreign Science, a gente vai aprofundar e vai descobrir que já estamos nos movimentando para que algumas coisas que aconteciam nos Jetsons, olha a minha camisa, possam acontecer, quem sabe em 2062. Mais importante, os relacionamentos precisam ser preservados, por mais que a gente utilize toda essa visão do futuro, das inovações, das tecnologias. Ótimo, a gente vai usufruir desse meio, desse ambiente, desses artifícios, desses materiais, mas os relacionamentos interpessoais ainda assim podem ser melhores e podem ser aprimorados e podem ser trabalhados e podem ser mantidas essas conexões, que a gente vai ter tecnologias ainda melhores do que a gente tem na atualidade. Positivo, isso vai acontecer. Mas para que isso aconteça, a gente também precisa trabalhar melhor os nossos recursos internos para nos relacionarmos melhor com as pessoas do nosso convívio, né? Do nosso dia a dia. Então fica a dica aí de insight para você e até a próxima.